Olá, sabendo como calcular a área do trapézio e a área do losango, vamos agora à área do polígono regular. Para isso nós temos aí um hexágono de lado 10, tá? E o que a gente vai precisar aí, pessoal? Nós vamos precisar primeiro calcular o apótema. Como é um hexágono, esse apótema bem aqui nada mais é do que a altura de um triângulo equilátero, tá? Ou seja, outra informação bem importante. No triângulo equilátero, o raio é igual ao lado. Então, como isso aqui é um raio, então aqui também vai medir 10. Ou seja, nesse caso aqui, para a gente encontrar o apótema, esse apótema é a altura do triângulo equilátero. E sendo a altura do triângulo equilátero, é só pegar o lado dividido por 2 vezes a raiz de 3. Lembrando que ele está dizendo aqui que a raiz de 3 é 1,7. Bom, mas quem é esse lado? Bom, o lado é 10 sobre 2 vezes a raiz de 3. Só que 10 sobre 2 é 5 e a raiz de 3 é 1,7. Portanto, o apótema é 8,5. O que a gente vai fazer agora? Calcular o semiperímetro, tá? O semiperímetro do hexágono. Mas para isso nós vamos primeiro calcular o perímetro. Como o hexágono tem 6 lados, então é 6 vezes a medida do lado. 6 vezes 6 que vai dar 36. Como o semiperímetro é o perímetro dividido por 2, então o semiperímetro vai ser igual a 18. Aí fica fácil, porque eu sei que a área é o semiperímetro vezes o apótema. Semiperímetro 18, apótema 8,5. Fazendo esse produto aí, nós vamos encontrar 153 centímetros quadrados. Com isso, a gente calculou aí a área de um polígono regular. Método que deve ser bem utilizado quando se for calcular a área de outros polígonos regulares, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre setor circular. Tá? O que é um setor circular? É um pequeno fragmento, né? Um pequeno ou um grande fragmento de uma circunferência. Circunferência é essa que tem raio, tá? E a gente vai calcular isso, tá ok? E coroa circular. O que é uma coroa circular? Coroa circular é quando você tem dois círculos concêntricos, ou seja, dois círculos que têm o mesmo centro, sendo que tem um maior e um menor. A parte do maior que fica por fora do menor é chamada de coroa circular, certo? Vamos ver aqui como é que se calcula a área da região circular. Como a gente já viu aí em outras situações, pessoal, a área de um círculo, de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então nós temos aqui a linha azul, que é a circunferência, o círculo, que é toda essa parte em linha azul, mas toda a parte interna, e a área desse círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado. Já a área do setor circular, tá? Setor circular, que eu já tinha falado anteriormente para vocês, que é esse fragmento da circunferência, certo? Para a gente calcular ele, a gente deve obter a medida do ângulo central, certo? Que é esse ângulozinho aqui, a abertura do círculo, certo? E a medida do raio, ok? Então, sabendo disso, a gente vai poder definir. Vejamos. Então, nós temos aqui uma circunferência de raio R e um arco de medida alfa, tá? E a gente quer saber como é que calcula a área dessa região. E aí eu vou mostrar para vocês como é que se calcula isso. Primeiro, a circunferência ela tem 360 graus de rotacional. Então, a área dela é π vezes r ao quadrado. Estou comparando aqui duas unidades de medida. O ângulo com a área, tá? O setor dentro daquela circunferência tem ângulo alfa, certo? E a área do setor a gente desconhece. Então, assim, para a gente calcular a área do setor, a gente vai pegar o ângulo central vezes a área da circunferência, o ângulo central vezes a área da circunferência, dividido pelo ângulo da circunferência, que é 360 graus. Aí a gente vai poder calcular isso. Ok? Então, continuando. Gessiane construiu dois círculos, tendo o segundo o dobro do diâmetro do primeiro. Escreva a razão entre as áreas do primeiro e a área do segundo círculo. Então, dois círculos. Um tem raio R e o outro tem 2R, já que um é o dobro do outro, tá? Calculando a área dos dois círculos, a área do círculo menor vai ser π vezes o raio ao quadrado. A área do maior, né, vai ser π vezes o raio ao quadrado também. Então, como é que eu calculo aí? O raio do menor é duas vezes o raio do maior é duas vezes o raio do menor, ou seja, 2R. Sendo assim, eu vou ter π vezes 2 ao quadrado, que é 4 vezes r ao quadrado. Certo? Então, a área do maior é 4πr ao quadrado.
Agora vamos fazer o que ele pediu. A razão entre a área do menor e a área do maior, ou seja, πr ao quadrado dividido por 4πr ao quadrado. Aqui eu posso cancelar π com π e posso cancelar r com r, ficando aqui em cima 1 e aqui embaixo 2. Então, se ela tem essa observação dessas duas circunferências, a razão entre as duas áreas das duas circunferências é 1/4, certo? Vamos dar uma paradinha aqui e a gente volta para resolver aqui.